Você vai ouvir a palestra O Tempo do Autoencontro e Auto-Perdão, com Rossandro Klingey, da Paraíba, realizada em 9 de abril de 2017, em Winterthur, na Suíça, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo-os pessoalmente, né? E sentir toda essa vibração, essa energia da gente aqui estar junto, né, pelo Evangelho. Sempre que a gente viaja, e é o que pensa eu, Haroldo e todos os nossos amigos que a gente viaja, assim, a gente sempre amplia a nossa carga de afeto, nossa lista de amigos, né? E ainda tem sempre assim um monte de convites para se hospedar gratuitamente nos países, o que a gente sempre acha maravilhoso, obviamente. Mas eu queria... obrigado, Gorete. Eu queria iniciar falando para vocês, a gente vai começar com o tema O Tempo do Autoencontro. Agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, mundo afora, pelo Web Rádio Fraternidade. Eu lembro que eu estava com o Décio e Andoli em Atlanta o ano passado. A gente estava falando com 80 pessoas e tinha 45 mil pessoas acompanhando pela internet. A gente nunca imagina a dimensão que essas redes sociais elas dão hoje. Então, Rubens, Divino e todos que fazem a Web Rádio Fraternidade, né? E todos representantes, porque a Web Rádio é um monte de gente. Ó. Tem gente aqui que faz parte da gangue da Web Rádio Fraternidade, que está transmitindo, né? Para que a gente possa levar essas mensagens para outros lugares. E aí eu queria começar falando para vocês como Deus é carinhoso com a gente, como Ele é capaz de gestos muito carinhosos. A gente viaja muito e assim, a gente sempre torce para que não aconteça nada, porque a gente vai viajar, então, vocês sabem, né, avião é aquela coisa. Eu cheguei em Recife para embarcar e a minha mala não embarcava, porque simplesmente se recusava o sistema da TAP de emitir o cupom da mala. E claro, todo espírita, que é uma pessoa muito corajosa, ficou pensando, será que isso é um sinal que eu não devo entrar nessa... Será que esse... Nada mais desconfortável do que passar 8 horas em cima do Oceano Atlântico, sabendo que tem nada embaixo para pousar, né? Eu fiquei logo pensando naquele voo da Air France que caiu. Eu digo, meu Deus, Deus, se for um sinal, bota essa mala para não viajar de jeito nenhum. E eu fiquei 2h30 tentando fazer o check-in. Você acredita? Eu não consegui jantar, porque quando finalmente fizeram a mão, porque não saía, ligaram para Portugal, não resolveu. Eu entrei no avião e fiz uma prece. Eu digo, tô indo, então assim, tô casada ainda, tem muita coisa para fazer aqui, mas tudo bem, não sei o que decido, mas se puder me ouvir, eu quero chegar bem em Portugal, seria muito legal, tal. Beleza, aí finalmente, chegando em Portugal, o piloto pede pra gente, né, levantar a cadeira, tal, aqueles avisos de praxe, levante a mesinha, e graças a Deus. Aí, claro, vocês sabem que depois de 8 horas de voo a gente tem que escovar os dentes, né, obviamente. E aí eu fui escovar os dentes. Quando eu fui saindo do banheiro, aquela fila de gente para escovar os dentes, um adolescente de 16 anos empurrou a porta muito rapidamente e simplesmente quebrou meus dentes e feriu minha boca. Vocês devem estar olhando, cadê os dentes? Calma que a história é massa. A história é legal. Aí eu pousei em Portugal, assim, aí eu fiquei assim. Eu disse assim, eu não acredito que aconteceu um negócio desse. Que eu quebrei 2 dentes dentro do banheiro do avião. Pegava os dentes assim na mão e fazia, não. Caramba, como é que pode uma coisa dessa? Aí eu sentei, deixa eu ouvir Tim Vanessa, que aqui agora colocou pra gente escutar. Eu até gravei um pouquinho do áudio pra mandar pra Vanessa, pra eles saberem como reverbera o trabalho deles mundo afora. Aí eu fiz uma prece e lembrei de Paulo, em tudo dai graça. Vamos ver, tem graça nisso. Então, pela fé a gente tem que ver graça até no que a gente não tá vendo. Não tava muito engraçado, tava com gelo na boca, né? O rapaz altamente constrangido. E aí quando eu desci, eu fiquei assim, que eu não encontre ninguém do Brasil no aeroporto para eu não ter que sorrir. Porque eu fiquei assim, sabe? Aí tinha gente. E da minha cidade, rapaz, fazendo conexão para Paris. Rossano, tudo bom? Eu, tudo em paz, tá aqui fazendo o quê? Eu tô indo pra Suíça, pra mim assim, desse jeito. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu disse, Gorete, pelo amor de Deus, Gorete, eu tô sem 2 dentes. Dá um jeito aí, porque o negócio tá triste. No fogo você consegue. Aí agora, se preocupa não, tô mandando uma pessoa lhe pegar no avião. Aí eu disse, ela exagerou, né? Porque geralmente as pessoas pegam você quando você desembarca. Mas assim que abriu a porta, estava lá a sorridente Mônica, com a placa com o nome Rossandro. Caso eu tivesse dúvida que era ela, eu já tinha tido uma foto da Mônica, a Mônica com o cachorrinho, né?
E aí Mônica e Sandra me receberam maravilhosamente, a gente tomou um cafezinho quando chegava Gorete com Valda, e aí eu mostrei a situação, eu tava parecendo Chico Bento, sabe, Chico Bento. Mandei a foto pra minha esposa, foi ela que me batizou de Chico Bento. Você tá parecendo Chico Bento, meu amor. Mas aí então, ontem de manhã, a Valda me levou durante 1h30, a gente quase chegou na fronteira da França para ser atendido por Glória e a filha dela de manhã, num sábado. E elas refizeram o dente, por isso vocês não estão notando que não tem, ó. E é por isso que eu tô tirando foto com todo mundo, né? Então assim, bônus hora para todo mundo, pela misericórdia, né? Mas aí você fica pensando assim, o carinho, porque Kardec pergunta assim, você passando uma dificuldade financeira, e Kardec pergunta aos espíritos, vocês se preocupam comigo? E o que acontece comigo, com a minha vida cotidiana? E os espíritos responderam, se nós não nos preocupássemos, nós não amávamos você. Porque a gente tem uma sensação assim que a gente não merece. O amor, o cuidado, o carinho. Mas eu vou ficar por aqui porque esse é o tema da nossa segunda momento, que é o auto-perdão. Porque a gente só entende isso quando a gente entende a necessidade do auto-perdão. Porque agora eu vou começar com outro tema, que é o tempo do autoencontro. E eu trouxe 3 livros hoje para vocês. E um deles é o tempo do autoencontro e a necessidade e o papel do deserto na nossa vida, que vai ser o tema desse seminário de agora. E o segundo livro vai ser o auto-perdão, que é a necessidade da gente aprender a se amar. E o mais recente que eu lancei, que é As 5 Faces do Perdão. Esses 5 Faces do Perdão, ele não é um livro espírita. É um livro em que tem o Evangelho, mas eu procurei fazer um livro, como aqueles vídeos curtos que vocês têm recebido. O objetivo daqueles vídeos é espiritismo disfarçado. Muita gente compartilha aqueles vídeos, muitos, inclusive teve um pastor no Brasil que fez um programa inteiro de TV com um daqueles meus vídeos, né? Ele colocou assim no programa de TV, eu não sei quem é esse rapaz, mas eu concordo com tudo que ele fala, e minha esposa disse se ele tivesse pesquisado no Google 1 minuto, ele não tinha usado seu vídeo para fazer o programa dele. Então o objetivo desse livro, As 5 Faces do Perdão, são 5 histórias bem sérias, bem concretas de perdão no consultório, assim, perdão de situações muito complexas da vida, em que eu faço um apanhado do Evangelho da terapia sobre as consequências do perdão em cada um daqueles casos. Abuso sexual, um casamento falido, a mãe que perdeu um filho, um homem que queria ser mais do que ele era e não se perdoava por ser uma pessoa comum, e a história de são clássicos do perdão no consultório, e a história de um filho que detestava o pai porque ele gostava mais do irmão do que dele. Isso é uma queixa muito comum em terapia, e então peguei esses 5 casos como se fossem protótipos, como se fosse arquétipo do perdão, né? E assim, a gente fica nesse processo todo de sentimento de acolhimento, né? Eu estou na casa de 2 brasileiros, porque embora Valda seja casada com um suíço, o Mário já se tornou um brasileiro convicto, que a gente percebe na forma alegre e na forma brincalhona como ele trata a gente lá, então tem sido um momento de muita alegria. Bom, falar um pouquinho sobre essa questão, gente, que esse livro, quando eu terminei esse livro, eu não publiquei ele no início e o pessoal da editora cobrando porque faltava alguma coisa no livro, né? Faltava eu escrever uma experiência pessoal de deserto. Eu percebi que era preciso contar a minha experiência pessoal. Mas antes eu vou começar tentando escrever onde foi que eu pensei a construção desse livro, que na verdade ele é resultado de um seminário. Eu fiz primeiro o seminário e as pessoas me sugeriram que eu escrevesse um livro para poder adensar mais a discussão da temática do deserto. O objetivo do livro, então, é pensar o simbolismo do deserto do mundo judaico, a experiência de Jesus, até os nossos dias. Porque todos nós passamos por vários desertos, por vários momentos em que a gente não encontra alma viva que possa nos socorrer, mesmo que a gente peça, mesmo que existam pessoas do nosso lado, e sempre tem pessoas que estão à nossa disposição, tem momentos na vida que somente nós mesmos podemos caminhar. Tem momentos que a gente se sente desprovido de qualquer tipo de ajuda. E como o Evangelho é um manual completo de sabedoria, cheio de recursos que nos indicam possibilidades de superação, de convívio com a hostilidade deste mundo que não tem como objetivo, nunca foi nem nunca será, de provocar um processo de autopunição nas nossas vidas. Sempre que a gente percebe a dinâmica dos personagens no Evangelho, desde o Antigo Testamento até o momento em que a promessa toda é cumprida na vinda de Jesus, em que todos os mais de 16 profetas e todo o povo judeu suporta toda aquela angústia, toda aquela dor, milênios de perseguição, de destruição, de escravidão,
Todos suportam tudo isso porque estavam esperando o cumprimento de uma promessa, de que um dia Deus enviaria um Messias e que faria sentido toda a dor, porque por ele e por tudo que ele faria por nós, nós iríamos então depois suportar qualquer coisa. E finalmente esse homem veio na figura do Cristo Jesus, que é a nossa mais alta esperança, que dá sentido à nossa vida e que a partir do momento que nós entendemos o papel dele em nossas existências e nós escolhemos torná-lo o eixo gravitacional de nossas escolhas, diminui muito a carga de sofrimento, porque nós não apostamos mais nas pessoas, nós não apostamos mais apenas nos nossos recursos parcos e limitados, nós não apostamos mais nas condições intelectuais, financeiras ou títulos que nós possuímos, mas naquele que é estável, naquele que sempre ama, naquele que jamais desiste e que mostrou pessoalmente na sua própria vida, no seu próprio testemunho, o quanto nós podemos suportar para construir um reino de paz no nosso coração e no mundo no qual nós estamos inseridos, que é este planeta que nos acolhe como escola. Escola essa que agora passa por uma profunda transformação e nos chama para fazer um Enem, ou um vestibular, para quem é da época de moral e cívica, que eu sei que a maior parte de vocês aqui é. Fazer um vestibular para ver se continua aqui neste que vai ser uma universidade, porque vai deixar de ser uma escola de segundo grau. Quem não passar na prova continuará sendo profundamente amado por Deus, mas irá temporariamente para uma escola de segundo grau até conseguir passar na prova e voltar para cá. Foi o que aconteceu com Capela há um tempo atrás e é o que está acontecendo conosco nesse exato momento. É claro que essas transformações elas são mais evidentes em algumas nações que têm alguns compromissos no campo da ética e das transformações sociais, como é o caso do Brasil, que certamente vocês devem acompanhar, né, pelas notícias dos parentes e por tudo que vocês estão vendo das muitas transformações pelas quais nós estamos passando. Nós estamos passando por um verdadeiro deserto coletivo, mas o interessante do deserto é que sempre no final você muda a paisagem. Você sai de um panorama para o outro. Então nós temos aqui especialmente uma narrativa que é quando Jesus vai ao deserto depois que ele é batizado por João Batista. Essa narrativa está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, e no Lucas também, capítulo 4, de 1 a 13. Dois evangelistas, um deles que não conviveram com Jesus, estão lá narrando esse momento do Cristo. E é interessante notar aqui já um símbolo que a gente pode extrair da experiência que é do deserto. Porque imagina só, Jesus sai do batismo, a gente sabe que no batismo é quando é confirmado de forma pública, através do símbolo que a gente vê da pomba que representaria o Espírito Santo e que anuncia que aquele é o Messias. Então, naquele momento é como se Jesus fosse coletivamente ungido para todos que sim, ele era o Cristo. Porque na verdade, naquela época, era um país que estava mais ou menos na situação da Síria hoje. Estava conflagrado em guerra, invadido por uma potência, as mulheres eram violentadas, os homens eram escravizados, como a gente vê na narrativa de Paulo e Estevão, que acontece com Estevão e família, como era comum as pessoas perderem tudo e serem destruídas ao desejo dos romanos que estavam naquela região dominando. Então esse era o panorama de muita dor, de muita angústia, e obviamente num panorama de muita dor e de muita angústia como essa, é comum que várias pessoas se arvorem de dizer, eu sou o Messias. Então havia muita gente dizendo que era o Cristo, que era o Messias. Obviamente, era necessário que alguns sinais se dessem, como havia prometido os profetas, Daniel e todos os outros, né? Elias, para que aquele homem se encaixasse no perfil daquela promessa e tudo que havia sido dito foi cumprido na figura de Jesus. Ponto por ponto, ele vai cumprindo aquilo que é preconizado pelos profetas. Mas naquele momento em que João Batista vai batizá-lo, e que acontece esse fenômeno, em que todos visualizam isso acontecendo, obviamente que é como se fosse uma chancela coletiva de que sim, esse sim é o Messias. Então, imagina só, você sai dessa condição de reconhecimento público, esse é Jesus, sendo reconhecido publicamente como sendo o Messias, e imediatamente ele vai para o deserto. E se você observar, ele sai aqui daquele momento de profundo êxtase para um momento de profunda solidão. E aí a gente já vê aí uma coisa muito clássica na vida da gente. A gente está sempre em oscilação. E a coisa mais impressionante que existe são as duas maiores mentiras e, ao mesmo tempo, loucuras que são buscadas hoje pela humanidade.
a gente pode chamar de loucura. É a sensação de que eu tenho que ser sempre feliz, isso é uma loucura. Imaginar isso é loucura. E a sensação de que eu tenho que ter tudo o que eu quero é uma outra grande loucura. Então, a sensação de que eu tenho que ser sempre feliz é fruto de mentes infantilizadas, talvez de uma educação superprotetora, que faz com que você pense que você nunca vai ter dor. E ao mesmo tempo a sensação por isso, de que eu posso ter tudo o que eu quero, torna-nos a todos completamente destruídos por um mundo materialista e consumista. E faz com que a gente imagine que a vida plena seria a construção de um padrão de vida em que todos os meus desejos fossem satisfeitos assim que eu quisesse. O que a gente observa? Eu vou fazer uma pequena digressão aqui agora para tentar explicar por que isso não funciona. O que a gente observa com isso? A primeira vez que eu viajei para alguns países, eu observei particularmente em um deles, eu não vou citar o nome por questão de respeito, que as pessoas tinham uma mania exagerada de limpeza. E certamente eu não estou falando de um dos vizinhos de vocês aqui da Suíça, né, obviamente. Tinha uma mania exagerada de limpeza. E era tão grande a necessidade de limpeza que em todo carrinho de bebê tem um ganchinho. E esse ganchinho tem como única e exclusiva função pendurar o álcool gel. Que nas farmácias você já compra com uma abertura para pendurar. E essas crianças, elas estão o tempo inteiro sendo higienizadas. Quando elas vão brincar, as pessoas colocam coisa para elas não tocarem no chão. Elas nunca pegam em areia, nunca pegam em poeira. E o que tem acontecido é que tem explodido as chamadas doenças autoimunes no mundo. Porque as crianças são tão protegidas, tão higienizadas, e elas não se contaminam na época certa, na idade certa, para que o organismo, com todos os recursos que uma criança tem, consiga criar um conjunto de sistemas imunológicos que façam com que elas se protejam, porque o organismo ele é homeostático, ele tem uma tendência ao equilíbrio, que ele se proteja e que construa um conjunto de possibilidades, né, orgânicas para suportar novas contaminações no futuro. Como você protege demais, coloca numa bolha de álcool em gel, as crianças no mundo adulto se tornam completamente incapazes de ter uma pequena gripe quando você vê pipocando lúpus, ela e várias doenças autoimunes. Vamos imaginar esse mesmo exemplo aí de uma sociedade em que eu não posso sofrer, em que eu não posso oscilar, em que eu não posso sair do Rio Jordão para o deserto, em que eu tenho que estar sempre no rio navegando. Vamos imaginar essa situação do ponto de vista psicológico. Então eu super protejo você, eu te dou tudo, eu faço as coisas por você, eu faço a lição da escola, eu te torno um incapaz, um incompetente. Porque o que acontece é que quando finalmente a vida lhe apresenta dificuldades, e ela vai apresentar, porque é natural que assim seja, olha, se tem uma coisa que os espíritos são honestos. Eles nunca disseram que a Terra é a ilha de Caras e que a gente está aqui de férias. Muito pelo contrário, eles tinham bem claro que a Terra é um planeta de expiações e provas. Se você acha que isso é a ilha de Caras, releia, né? Nós estamos num mundo de sofrimento porque nós provocamos sofrimento aqui. Então, naturalmente, esse sofrimento individual e coletivo que nós provocamos reverbera nas nossas existências individuais e coletivas e que é muito, mas muito atenuada esse sofrimento pela misericórdia de Deus. A verdade é que se a gente fosse pagar pelo pé, era levantando e caindo, porque a dívida é muito grande, mas a misericórdia é muito infinita. Então você vai criando aqueles filhos com todo um conjunto de proteção, e ele não pode sofrer, ele não pode passar por problema nenhum, e quando você vê, você criou um adulto incompetente, totalmente incapaz. Quando Freud estava no início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, construindo a psicanálise, ele, numa das suas descrições, ele falou de um mecanismo de defesa que dá conta exatamente disso. Quando você, na verdade, pensa que está amando um filho, mas constrói altas incompetências, você os torna incapazes. Ele pergunta, isso é amor? O amor que torna o outro incapaz é um tipo de amor ou é uma forma doente de se amar? Que na tentativa de imaginar que protejo, na verdade, eu destruo o indivíduo. Então, o que nós temos hoje no mundo, especialmente no mundo ocidental, e isso foi uma publicação recente que aconteceu agora em novembro nos Estados Unidos, das revistas de Psiquiatria e Psicologia Americana, detectando que o suicídio entre crianças de 10 e 14 anos nos Estados Unidos hoje mata mais que acidente de carro. Olha isso, gente. Suicídio entre crianças de 10 e 14 anos mata mais que acidente de carro.
Nós estamos vendo agora esse fenômeno da baleia azul. Vocês devem ter visto alguns vídeos em que pessoas criam Facebook, fazendo testes com as crianças e adolescentes, provocando algumas provas, e a prova final é se matar. E na Rússia, onde está sendo, digamos assim, capitaneada essa ideia, obviamente, extremamente vinda de mentes doentes, tanto das que criam como das que sintonizam, mostrando a necessidade que nós temos de trazer para o mundo a maior das caridades, que é a caridade moral e espiritual, que é o Evangelho de Jesus, para que tenha sentido a vida e eu não seja tão desprovido de qualidades emocionais, eu não seja tão desprovido de sentimentos espirituais que uma brincadeira de Facebook me leve à morte e ao suicídio. Com tudo que isso representa como tragédia para a família, né, porque eu já atendi pais de filhos que se suicidaram, e a dor dos pais é profunda, com uma grande pergunta: onde foi que eu errei? Por que eu não percebi? Por que eu não vi os sinais? E a pessoa, inclusive, não sabe, mas geralmente os pais também cometem um suicídio lento a partir dali, porque eles acham que não merecem mais viver, já que não foram capazes de manter os próprios filhos vivos. E começam num processo de declínio emocional, a não ser que você consiga ajudar a interromper, entendendo que a partir dali, pelo menos quem fica merece o amor, para que você não cometa um efeito dominó. Mas eu já cheguei a atender pessoas que estavam afetadas pelo suicídio cometido por um avô. Isso no panorama da constelação familiar, você imagina a reverberação que tem. Porque aquela pessoa tomou aquela decisão, o que aquilo foi representando como efeito dominó na constelação daquela família. Então, obviamente, a ideia de que nós temos que sempre ser felizes, sempre estar bem, comprar tudo o que quer, estar sempre sorrindo, é uma loucura. É uma ilusão. Agora, isso não quer dizer que a gente também tem que estar sempre sofrendo, sempre chorando, sempre doído. Na verdade, a gente vai conseguir atingir um patamar de desenvolvimento emocional que a gente não vai sentir a dor como a gente sente hoje. Registrar ela com todas as cargas e tintas e fazer um drama parecendo novelas Maria do Bairro, daquele tipo mexicano, assim, que mundo cruel. A gente apenas vai perceber que as coisas acontecem, que o foco da minha vida, quando vier um momento que eu posso reputar como desgraça ou desagradável, apenas tão somente é algo que vai me ensinar. E aí eu tenho duas opções. Ou eu fico com os dentes na mão, ou eu vou lá em glória para conseguir ser socorrido. Ou você foca no problema, ou você foca na solução. Quando Paulo vai dizer isso, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco, é porque naquilo que hoje eu reputo como desgraça, no futuro eu vejo como graça. É só a gente pensar. Quantas coisas que nos aconteceram no passado e que nós categorizamos aquela época como desgraça, depois no futuro, olhando para aquela cena, nós percebemos o quanto ela nos fez crescer. E a partir disso a gente ressignifica, ou seja, dá um novo significado àquela cena. E ao invés de chamar de desgraça, a gente percebe, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não suportaria isso. Então aquela desgraça foi a graça não percebida naquela época. Então a gente poderia pensar, e por que então não antecipar essa concepção na minha vida? Por que não entender que o que está acontecendo agora, que pode parecer desgraça, é uma graça ainda não percebida. E aí, olha aí o sentido da fé. Por fé, eu decreto que o que acontece agora já é graça. Porque no futuro, eu sei que, não agora, eu não vou me cobrar isso agora, porque está doendo, está ruim, é chato, é constrangedor, eu estou muito irritado, eu estou tomando Rivotril, né? Eu fui para o psiquiatra, estou tomando depressivo. Não tem problema, procure ajuda, mas breve, eu me levanto novamente, eu me ergo novamente, eu olho para essa cena e percebo, eu aprendi, eu cresci. Então, quando estiver ruim, o que é que Paulo nos sugere? Já veja agora a graça não percebida. Antecipe-se emocionalmente à condição de se erguer e perceber que desde já só existe uma coisa acontecendo aqui na minha vida, é amor infinito de um Deus que só ama, jamais pune e sempre ergue. Como assim? Jamais pune? E quando está bem ruim, quando eu estou sofrendo, não é punição? Não, é descumprimento da lei. Então, por exemplo, aqui tem uma parede, bem aqui não é drywall, né? Graças a Deus. Aqui é
É molinha, né? Não, é Doraemon não. Tem uma parede aqui. Então, aqui tem uma lei bem clara da física, que essa parede, ela certamente ela é mais dura do que minha mão. Concordam comigo? Então, se eu resolver dar um murro nela aqui assim, ó. Vai doer? Doeu, viu, gente? É só pra vocês... Agora, essa dor é provocada por uma punição divina ou porque eu fui de encontrar uma lei clara e estabelecida? Bom, esse limite, ele pode ser encarado como prisão ou, pela temperatura aqui fora, proteção. Não é isso? Então, isso aqui é uma proteção para quem assim percebe que Deus está sempre amando, ou para quem está muito rebelde, como prisão. Vamos imaginar aquela cena clássica, você tem um bebezinho, e você está com um bebê de 6 meses em casa, né? Tá, com certeza aqui sem ninguém para ajudar você nas tarefas domésticas, e você está com aquela criança lá, e você tem que cozinhar, você tem que atender telefone, você tem que responder o WhatsApp, porque às vezes também você está trabalhando, respondendo coisas profissionais ali, e você tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Aquela criança, você percebe que a única forma de você conseguir fazer as coisas é colocar ela num cercadinho. Você cola num cercadinho, e aquela criança, ela fica vendo você, a mãe que ela ama, doide para tocar você, e ao mesmo tempo ela quer sair para experimentar, porque faz parte do processo do espírito que acabou de chegar, que ele consiga usar toda a condição neurológica virgem que ele tem do cérebrozinho ali, ó, pronto para perceber e aprender a pegar nas coisas, a tocar no chão. A criança, tentando sair do cercadinho, ela se sente como? Presa. Ela se sente com todas as impossibilidades de experimentar o mundo. A mãe, em contrapartida, olhando aquela criança tentando sair dali do cercado, numa cozinha que tem coisa suja no chão, tomadas elétricas, fogo quente e faca na pia. Vê a mesma cena da criança e sente que ela está sendo o quê? Protegida. Percebe a visão de Deus em relação à nossa? Aquela prisão daquela criança, ela é eterna ou ela é temporária? Temporária, porque na verdade a mãe e o pai que coloca temporariamente a criança naquela condição sabe que ela vai aprender e que ela, inclusive porque vai se queimar, porque vai se sujar, porque vai se cortar, vai aprender que há riscos. Mas ela sabe que naquela época, aos 6 meses, ela não está pronta ainda para a aventura de se queimar, de se cortar. Então, enquanto eu puder privar até que a maturidade venha, eu vou empoderando o filho. Na medida em que aquele menino, aquela menina vai crescendo, ela vai ganhando uma certa autonomia e eu vou deixando a pessoa experimentar a vida. O drama dos pais é exatamente quando não sabe a hora de largar de vez, deixar a criatura aí. Que é quando fica aquele drama imenso que na família acontece no período da pré-adolescência, quando você finalmente tem que confiar, bem, agora só Jesus na causa, né? Eu fiz tudo o que eu podia, eu dei o meu melhor, mas eu não posso prender, eu não posso reprimir, tenho que deixar a pessoa experimentar e quebrar a cara como eu experimentei e quebrei a cara. E não senti isso, a vontade do filho de sair, como falta de amor, mas como vontade de experimentar o amor que eu dei na autonomia dele. Aí eu vou ter paz, e não síndrome do ninho vazio, né? Eu vou ter sensação de dever cumprido. Agora vai, e claro, vai quebrar a cara? Com certeza. Para que serve papai e mamãe nessas horas? Recolher os destroços. Você vai lá, recolhe os destroços, bota novamente do colo, quando está inteirinho, vai de novo. Até que a pessoa fica bem, inteiro, capaz. Porque depois você vai envelhecendo, você vai se fragilizando e você vai necessitando recuperar o investimento, entende? Você, na verdade, plantou aquele amor e aquele cuidado e a expectativa é que depois possa ter aquele amor e aquele cuidado que a gente vai precisar. Porque, não sei se vocês perceberam, nós encarnamos com fralda e estamos terminando a encarnação com fralda. Então, só que a gente está tentando evitar a fralda, né? Então a gente está comendo melhor, a gente está tomando mais líquido, a gente está deixando algumas comidas tóxicas, estamos deixando embutidos para poder o avatar ficar mais conservadinho, para não devolver tão estragado para papai do céu. Ele emprestou, mas não tem que devolver o mulambo, né? Assim, vamos deixar o bichinho legal. Então, essas experiências de oscilação na vida são completamente naturais, completamente comuns, e não há nada de extraordinário em achar que minha vida é um desastre, porque hora eu estou bem, hora eu estou ruim. É incrível como tem pessoa que chega para mim e diz assim, eu vim aqui porque eu oscilo muito.
Eu fiz como oscila muito. Tem dia que eu tô ruim, tem dia que eu tô bem. Eu digo, eu também. Eu também tem dia que eu tô ruim, tem dia que eu tô bem. Tem dia que você amanhece quando olha pro espelho e faz, misericórdia, meu Deus. Tem dia que você se acha até legal. Pô, tô bem hoje, velho. Que massa, né? Então a vida normalmente oscila. Se ela oscila demais, sim, aí você tá precisando, né, tentar entender o que mais que oscila. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal. Por quê? A minha consciência, no processo da interação com as pessoas, com a família, nos relacionamentos afetivos, nós vamos experimentando nossas sombras. As nossas sombras, elas se projetam no outro, ou a sombra do outro se projeta em mim. Claro, aquilo que eu der ênfase vai ser o ibope da minha vida. Observe que tem gente que você não suporta e tem uma pessoa que vai falar, fulano é muito chato. A pessoa fala, não, eu acho tão legal. Mas como não? Comigo a relação é ótima. Por quê? Porque a sua relação com a pessoa é uma relação de sombra com sombra. E aquela outra pessoa não está sombra com sombra, está luz com luz. Então eu tenho que pensar, poxa, então eu tenho que tentar projetar no outro a minha luz. Porque há reação, as pessoas reagem ao que eu faço. Nesse momento significa dizer que eu tenho que entender, todos têm luz e sombras. Todos têm oásis e deserto. Todos têm essas múltiplas experiências que fazem com que a gente cresça o tempo inteiro. A narrativa do deserto ela é interessante porque na narrativa de Mateus tem uma diferença da narrativa de Lucas. Inclusive porque um narra na divisão aqui dos capítulos, né, dos versículos, em 11 versículos, mas Lucas narra em 13 versículos. Essa é uma perícope, porque a perícope é quando dentro de um capítulo você muda o tema do texto do Evangelho. Então aqui nós temos no Evangelho de Lucas aquela narrativa clássica. Você sabe, Jesus chega no deserto, né? Aí tem aquelas 3 tentações que vocês conhecem classicamente, eu não vou me deter nelas. Eu quero apenas falar no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 1, do capítulo 4 de Lucas, diz o seguinte, depois de todo aquele drama inteiro que Jesus consegue ultrapassar, diz assim, tendo terminado todas essas tentações, sem conseguir sucesso, né? O diabo deixou até uma ocasião oportuna. O que significa isso? Ele vai voltar. O diabo aqui representado, gente, como para nós espíritas, que sabemos que é uma figura, que ela é muito mais arquetípica do que algo concreto, até porque as narrativas dos evangelhos, inclusive dos pesquisadores do mundo teológico cristão, inclusive católico e evangélico, já tem preconizado a ideia de que provavelmente isso não aconteceu de forma factual, mas é um símbolo. Inclusive, se você pegar o dicionário de John Mackenzie, que é um dos mais profundos e mais recomendados e reconhecidos dicionários teológicos, que é um pastor presbiteriano americano, ele vai dizer que teólogos modernos dizem que não se trata de um decurso de fatos necessariamente ocorridos, mas de um simbolismo psicológico e espiritual do que viria a ser aquilo ali. Não somente o deserto, porque se a gente for pensar bem, não teria sentido o Cristo ser tentado, né? Porque a tentação basicamente se resumiu no quê? Se resumiu na figura simbólica do Satanás, Jesus ser apresentado à Matrix. Olha, se você se curvar diante de mim, eu te darei todos esses reinos. Como dizer isso a um homem que sabia que tudo era uma ilusão? Transforma essa pedra em pão. Ou seja, você manipula a Matrix é uma ilusão. E Jesus sabia disso, então para ele não teria sentido. Agora, do ponto de vista de experimentação psicológica para nós, sim. Porque a gente cai na ilusão. Vocês sabem que a gente cai brabo na ilusão da matéria. Ou vocês acham que não? Nós não caímos? Eu não estou aqui olhando para vocês? Vocês não estão me vendo? E se eu fizer assim... Não tem medo? Olha como é fácil enganar as pessoas. A gente se ilude rapidamente. Você tem como controlar as pessoas? Imagina você vai assistir um filme de terror. Você sabe que é filme, mas você tem medo. Porque o cérebro não diferencia ficção de realidade. Logo, enganar-se no material é muito fácil. Mergulhou na carne, complicou. Portanto, não fica triste quando você vem para um seminário, para um congresso que vai ser anunciado aqui, e você sai das palestras e chega em casa, não, eu vou mudar. Não serei mais a mesma criatura. Uma nova criatura em mim surgiu.
E seu mentor faz. E ele faz isso não porque não lhe ama e não tenha caridade com você, é porque ele sabe, eu já estive aí, não é assim que funciona. Eu sei como é. Uma coisa é aquela sensação forte que a gente sai de um encontro em que a gente se sente bem, e outra coisa é voltar para o dia a dia e começar aqueles desgastes dos relacionamentos, do trabalho, da família, que exige de nós uma carga redobrada de superação. Aí é diferente. Essa vontade que a gente tem de servir. Então, quando se diz aqui que tendo terminado as tentações o diabo deixou para a ocasião oportuna, fica bem claro o seguinte, que nós estaremos sempre sendo testados em relação às nossas qualidades, se elas se fixaram, as nossas conquistas, se elas já são plenas ou se elas ainda estão vacilantes. E essa tentação, ou seja, essa provocação, ela é uma forma da gente se construir, porque observe, quando os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, até o mal trabalha por bem, é porque quem de fato manda no universo é Deus. Então até aí, neste momento, por uma questão de permissão e de compromisso, as pessoas podem sentir-se mal, ou podem ser vítimas de alguma coisa ruim, porque assim plantaram, com um objetivo sempre amoroso de aprendizado, nunca de punição e destruição. Sempre assim. Bom, ele é uma percepção clássica no mundo, sobretudo no mundo do judaico-cristão. A concepção religiosa do judaísmo é um símbolo do judaísmo, inclusive porque o primeiro encontro do povo judeu com Yahvé foi no deserto. É um lugar em que as pessoas encontram Deus em momentos de dificuldade. Observa que a gente, geralmente, quando está no cotidiano da vida, a gente não tem guardado um espaço para desenvolver um relacionamento com Deus. Falta em nós a disciplina de se relacionar com Deus. Bom, ter um encontro diário com Deus é uma necessidade nossa. Nós temos que dedicar a Deus um tempo no dia, do mesmo jeito que a gente dedica a outras coisas. Se você colocar um aplicativo no seu telefone para medir quanto tempo você passa usando ele, você vai ter um choque. A média hoje no mundo ocidental está de 9 horas. 9 horas diárias, você se torna em 2 anos um especialista mundial em qualquer assunto. E a gente se torna especialista em nada. Porque a gente compartilha vídeos engraçados, mensagens, a gente curte fotos, a gente faz um monte de coisa que hoje tem sido tão séria que o ano passado também foi publicado o ranking do QI. E desde que os testes de QI, que mede o quociente de inteligência humana, foram iniciados, no início do século passado, desde que se começou a medir o QI da Terra, sempre a cada ano aumenta. Né? O ano passado, pela primeira vez na história humana, o QI humano diminuiu. Por causa disso. Um monte de conteúdos superficiais, mensagens curtas e rápidas, e que o diga quem faz parte de algum grupo de família do WhatsApp. Que levante a mão quem nunca tiver pedido para sair e depois voltou. Né? Porque você não tem tempo de argumentar. São frases desse tamanho, o outro nem lê e já está comentando e criticando ou noiando, entendendo outra coisa, e você tem que ligar, fulano, não disse isso não, criatura. Fora que o corretor muda a palavra, você diz uma coisa, ele bota outra, e uma vez um amigo meu estava de luto, eu fui desejar meus pêsames e coloquei, em vez de uma carinha triste, coloquei uma cara sorrindo. Então imagina o ruído de comunicação que se pode provocar numa comunicação via WhatsApp. Porque quando eu estou perto, eu tenho como medir as suas expressões faciais, para que eu possa perceber, a não ser que você seja um grande fingidor e um cínico quanto mais, que o que você está dizendo é ou não a verdade baseada nas suas expressões faciais. Quem já assistiu aquela minissérie Lie to Me, em que vai medir microexpressões faciais, sabe do que eu estou falando. Então, quando eu não estou vendo você, eu tenho que ter um substituto. Os emoticons do WhatsApp são formas de substituir expressões humanas, mas não é rico como o próprio rosto da pessoa ali olhando. Então, o ruído aumenta e nós temos muito mais confusão. Então, se eu estou tendo dificuldade de encontrar-me com as pessoas, como é que eu vou me encontrar com Deus? Se quando eu estou com as pessoas, eu estou aqui, ó. Pois é, fulano, que legal. Só um minutinho. Peraí que eu vou responder isso aqui. É rápido. Então, você está comigo aqui, comendo uma pizza. Peraí, deixa eu ver quem é. Como se fosse uma notícia. O mundo vai acabar agora. Se prepara. Come a última pizza.
Pessoas dormem com o celular do lado com o anúncio de mensagens. Tim, tim, tim. Você acessa o seu telefone antes de dormir? Acessa? Tem uma boa notícia para vocês da neurociência. Quem acessa o smartphone antes de dormir produz 50% menos melatonina. Uma substância que tem mais de 200 funções, entre elas sono e memória. Significa dizer o que você estudou durante um dia, ao acessar o telefone 1 hora antes de dormir, 50% do conteúdo do conhecimento vai por ralo. Além do que, não sei se tem acontecido com vocês, as pessoas têm acordado com sensação de cansaço, de que não dormiu o suficiente. Tem acontecido? Muito bem. Faz o seguinte, determina uma hora em que você desconecta, para você ficar sem um telefone e dormir sem olhar uma tela fosforescente que fica emitando vibração para o seu córtex visual, para dizer ainda é dia, então não tem melatonina para ser produzida. Certo? Aí aproveita essa hora entre o smartphone e o sono e conversa com o Papai do Céu. Porque a conversa com Deus é interessante, porque ela é pura e direta. Como fazer isso? Sendo dos próximos capítulos. Quando a gente pensa nisso, calma, a gente chega lá. Nós temos o deserto com dois aspectos. Nós temos uma realidade física, que é causticante para qualquer um, tanto um deserto como uma paisagem de neve, é extremamente difícil de ser ultrapassada, mas também nós podemos entender o deserto como uma realidade espiritual que Deus, de vez em quando, nos atrai para que finalmente a gente o escute. Sabe assim? Papai não desiste de mim. Ele ama, ama e ama. Mas aí eu estou assim, absorto, no mundo, com todas as coisas, trabalho, relacionamento, conquistas. E aí eu perco a noção de que eu não sou um ser humano que de vez em quando vem ao SEAC para ter uma experiência espiritual. Eu não sou um ser humano que no fim de semana vou para minhas igrejas ter uma experiência espiritual. Verdade é que eu sou um espírito eterno em uma experiência humana. Então, como eu esqueço disso e fico ritualizando minha relação com Deus, de vez em quando ele faz, vamos ter uma conversa. E aí, como, não, mas peraí, papai, que eu estou vendo o WhatsApp aqui. Eu estou curtindo uma foto amiga minha no Facebook. Eu estou aqui postando o novo selfie que eu fiz aqui no Instagram. Né? Então ele fala, então, tá bom, te espero. Aí você insiste em não ter contato, mas aí a necessidade é nossa. Aí vem a dor. A dor, ela nos joga no deserto. A dor faz com que a gente, por exemplo, perceba que todos aqueles amigos do WhatsApp não vão lhe socorrer na hora da angústia. Que aquela lista de pessoas do seu Facebook não fazem eco na hora da sua dor para te socorrer. E que talvez aquela pessoa com quem nunca mais você falou seja a única que vai finalmente escutar, te socorrer e te ouvir e te acolher. Com todos os limites, com todos os defeitos. Mas se não tiver ninguém, e às vezes acontece de que ninguém está mesmo, a gente sabe que tem um Deus. E que no deserto ninguém entra com a gente. Ninguém entra com você. Uma experiência solitária. Nem Deus entra com a gente no deserto. Por único motivo. Ele já está lá esperando por nós. Porque ele se antecipa no amor. E entra antes para nos acolher quando a gente desfalecer. Lembra daquela poesia, Pegadas na Areia? Que conta a história de um homem que começa a dizer que sempre via duas pegadas, mas tem um momento que ele só vê um e fica chateado. Como é que pode? No momento mais difícil, só tinha duas pegadas, você me abandonou? E a resposta, não. Na verdade, aquele momento foi o que eu estava carregando nos braços. Os passos eram meus e não seus. Essa é a condição do deserto. Essa é a condição de um símbolo de um pai que chama a gente para uma conversa, para um bate-papo. Né? Porque você fica surpreso quando você manda um WhatsApp para Deus e visualiza imediatamente. Fica azul na mesma hora. Tum! Só que não vem resposta. Porque quando Deus não responde logo, não é porque Ele está dizendo, não, meu filho. Ele está dizendo assim, agora não, meu filho. Porque a gente pede com desejo de ego temporal. E Deus atende com as necessidades de um self eterno. Há uma diferença entre o que o meu filho deseja, quando ele é criança, tipo, eu quero ficar mais 1 hora no computador, eu quero ficar mais 1 hora na Netflix, e você dizer, agora não é hora mais para isso, vai estudar. O seu filho fica extremamente chateado com você, já percebeu? Mas você acha que está fazendo mal para ele? Não. Você está dizendo apenas, agora não, meu filho.
Não é apenas não, meu filho. Então o deserto tem essa vontade, essa possibilidade de nos chamar. Mas tem outras coisas interessantes no deserto, gente. É que no deserto, nada do que eu tenho serve. Imagine que você realmente esteja num deserto físico. Está lá. Ou no Arizona, ou no deserto Mojave na China, ou no Saara ali no norte da África. Muito bem, você está lá no deserto. Mas você é PhD em Física Nuclear pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Vai servir para quê? Mas você tem um cartão de crédito Black limitado. Vai servir para quê? Mas você é amigo de Donald Trump. Vai servir para quê? Mas seu pai, ele é multimilionário. Vai servir para quê? Entende que coisa interessante? O deserto é uma experiência de despojamento total. Nenhum dos recursos que eu possuo me serve. Nada. Mas se nada do que eu tenho me serve, que tipo de aprendizado vai vir daí? É que finalmente eu vou me entregar a quem tem todo o poder que eu preciso. Se todos os meus títulos, meu conhecimento, meu poder, ou os meus amigos importantes não podem fazer nada por mim no deserto, quem pode? Deus. É quando eu finalmente, como uma criança desprovida, me entrego a Papai do Céu. Sabe, você está com um bebezinho assim, que você chega em casa, ele dá um sorriso todo cagado e abre os braços para você? Ele está totalmente desprovido de tudo. Mas quando ele vê, ele não sorri, porque ele sabe, agora eu vou ser cuidado. Não estou mais só. É essa entrega, nessa condição que a gente tem para com Deus. Então observa, na verdade é um profundo acolhimento o deserto. São braços de um pai que diz, aceita que eu te amo e deixa eu fazer por você. Tem hora, meu filho, que você não vai conseguir só. Deixa eu fazer. Mas talvez porque a gente não acha que mereça, né, gente? Mas essa é a tópica do próximo seminário, que é o auto perdão. É só para deixar vocês com água na boca. Então, é um encontro com a verdade. Porque a gente tem um quebrantamento pessoal radical. O ego vai lá pro chão para a gente ser refeito. Há uma das mensagens do Cristo que diz assim, vem como você está. Eu não quero que você venha perfeito, evoluído, espírito de luz. Eu não quero que você venha como você sonha em ser. Eu quero que você venha como você é. Esta realidade que me interessa. Não a fantasia que você criou para você. Eu não estou querendo aqui um X-Men. Uma super Mulher Maravilha. Não, estou querendo um ser humano, como ele disse, doente. Eu vim para os que estão doentes. O que é esta manhã aqui hoje aqui? Isso aqui é uma antessala de emergência, gente. Nós somos doentes. Agora, o que nos torna um doente diferente? É que nós somos doentes que admitimos o diagnóstico de tal. Porque o pior doente é aquele que não se acha doente. Como eu vou me curar de uma doença que eu acredito que eu não tenho? Então, o que acontece com alguém que busca Deus é que ele aceita o diagnóstico. Tô dodói. Papai, me ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso dessa condição de que você me oriente, de que você me ajude. Então, estar aqui é se permitir um diagnóstico de que eu estou doente. Mas, nós percebemos que nesse momento, muitos de nós dizem assim, eu não posso fazer muito. Sabe, eu não posso fazer muito porque eu sou uma pessoa fraca, eu tenho defeitos, se você me conhecesse, se as pessoas soubessem quem eu sou, não deixava não entrar no centro. Já tiveram a sensação? A primeira vez que eu fui ao centro espírita no Brasil, eu tive uma sensação assim de que eu era muito inevoluído. Porque eu entrei e a primeira coisa que eu vi foi uma pessoa me entregando uma mensagem dizendo assim, oh meu irmão, seja bem-vindo a esta casa de oração. Tome esta mensagem luminosa. Eu fiz, que alma nobre. É? Olha só o clima. Aí entrei, aquela música clássica tocando e tal. Aí de repente uma pessoa fez assim, agora nós vamos ler uma página das mãos sagradas de Francisco
Cândido Xavier, psicografada pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. E claro, o português do espírita já é rebuscado, né? Porque a espírita que está lendo Emmanuel não diz, todavia, porém, mas diz, debalde aos acontecimentos do momento. E aí a pessoa começa a ler a mensagem com aquela voz, né? Vinha de luz. E aí agora chamaremos a nossa irmã fulana de tal para fazer a prece. Querido e amado Rabi da Galileia. Aí vem o palestrante e fala, e eu, meu Deus, eu sou muito atrasado, não mereço estar aqui não. Nada como passar 15 dias no centro para perceber que é tudo doentinho igual a você. Tudo doentinho. Antigamente eu achava que quem fazia essa voz doce na prece estava fingindo. Hoje eu não penso assim. Eu acho que é o desejo de suavidade. Sabe, eu tenho vontade de ser assim. Eu não sou, mas eu estou treinando. Eu estou, pelo menos na prece, eu estou tendo a suavidade que eu não consigo ter no dia a dia. Porque eu tinha um amigo meu que a voz era desse jeito. Aliás, ainda é desse jeito. E aí, fulano fazia a prece e ele... Amado mestre... Aí eu fazia, incorporou. E é uma menina. Aí eu fiz, por que isso, gente? Mas hoje em dia eu já olho realmente como a vontade da suavidade. É a vontade que eu tenho de ser suave. É a vontade que eu tenho de ser doce. Eu estou aqui porque eu quero ser uma criatura nova. Porque quando eu admito que eu estou doente, eu estou dizendo, eu vim aqui como eu estou, conforme me foi chamado. Mas eu aceito o convite que Jesus nos faz. Eu farei de você um vaso novo. Como é que eu faço um vaso novo a partir de um vaso velho, gente? Eu preciso quebrar o vaso velho. Eu preciso moer, transformar em pó, depois jogar água novamente, para transformar em barro, para que o oleiro, chamado Jesus de Nazaré, possa dar uma nova conformidade ao vaso que eu sou. Para que eu possa finalmente tornar um vaso sincera. A palavra sinceridade vem de uma expressão grega que quer dizer sincera. Quando as pessoas faziam os vasos na Grécia Antiga, alguns rachavam na feitura, aí eles provocavam assim, colocavam uma cerinha e pintavam. E quando as pessoas iam comprar um vaso, perguntavam ao vendedor, e tinha que acreditar no que ele estava dizendo, este é um vaso com cera ou sem cera? Então uma pessoa sincera ou sincera é uma pessoa sem fissura que está encoberta, não está camuflada. Ou seja, nós não somos assim. Combinado? Vamos admitir que tem um monte de cerinha assim que a gente lustra, né? A gente faz o possível para ficar bem na fita. Mas nesta relação com o papai, em que eu vou me arrojar na condição de ser uma nova criatura, eu tenho que experimentar o deserto e eu tenho que ser sincera. Então eu tenho que ser novo, eu tenho que ser reconstruído. Muita gente não consegue passar por essa fase. Porque é uma fase de reconhecer a si mesmo. É uma fase de se permitir. Essa é uma fase essencial para que a gente possa sentir assim. Finalmente eu vou ser uma criatura nova. Finalmente eu vou desenvolver em mim novas capacidades. Finalmente eu vou passar por uma experiência tão radical que, por mais que seja doloroso mudar, pior é continuar sendo quem estou sendo. Se mudar é um desafio porque é o novo, permanecer é a falta completa do desafio porque já é o velho. Aliás, se a gente for observar, a própria natureza da conformação da nossa experiência neurofisiológica mostra que nós somos feitos para o novo. Tanto que o que mais envelhece a gente é repetir. Quanto mais a gente faz coisas ritualizadas, mais a gente envelhece. Por exemplo, sentar sempre na mesma cadeira, na mesma posição, na mesma hora, com a mesma canequinha de café quente para ver o mesmo programa de TV é profundo gesto de envelhecimento.
Voltar para casa sempre no mesmo lugar, pela mesma hora, para na padaria para comprar o mesmo pão, por mais que seja confortável, é um símbolo profundo de envelhecimento. Porque o cérebro ele é feito para ser desafiado constantemente. Quanto mais você repete situações para ficar mais simples e confortável, não que isso não seja necessário, nós temos que criar rituais, porque a gente não pode todo dia inventar a roda e descobrir o fogo, a gente tem que acumular experiências, mas nós temos que nos desafiar para criar novas ligações sinápticas e novos desafios. Portanto, conversar com quem pensa como você é a pior coisa do mundo. Porque é a conversa da lagartixa. Eu acho não sei o que, você faz. Eu também. Pense do mesmo jeito. Nada como conversar com alguém que não concorda com você. É uma experiência rica de controle emocional, porque você tem vontade de pular no pescoço, obviamente. De você ver o contraditório e suportar. De você entender que não tem a sua verdade, existem várias verdades, que elas não concorrem, elas se complementam. E aí sim, ao invés de ver alguém como alguém que me enche o saco, me desafia, torna a minha vida insuportável, eu passo a ver alguém como ter uma visão diferente da minha, que complementar a minha pode ampliar a nossa visão conjunta de universo. Porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Quando você vai conversar com alguém que pensa diferente de você, ela lhe obriga a criar novas condições neurológicas, ligações sinápticas, para criar um novo circuito de argumento, para que você possa concordar ou não com a pessoa e melhorar de qualquer modo, concordando ou discordando, de forma justa, a sua capacidade neurocognitiva. Toda vez que você conversa com alguém que só pensa como você cria gueto. Portanto, é importante a gente conversar com pessoas de outras religiões. Aliás, espírita tem essa vantagem, né? A gente consegue conversar com todo mundo de qualquer religião sem se abalar. Nós fazemos congressos no Brasil, vários congressos, nós chamamos para os nossos congressos hoje em dia pessoas não espíritas. Nós chamamos a irmã Aila, nós chamamos pastores, chamamos padres para o congresso. E a gente chama para o congresso, já vi algumas pessoas dizer assim, incrível, vocês chamam a gente para vir para aqui, mas nós não temos condições de chamar vocês para ir para lá. Por que será? Nós não temos medo de perder adeptos. Ninguém paga 10% do que ganha. Nós não temos medo porque sabemos que Deus está em todo lugar. Primeira coisa é essa. Então, se alguém resolver se tornar evangélico, católico, muçulmano, budista, qual é o problema? Nenhum. Está buscando Deus. Mas é que nós podemos discutir com qualquer um. Porque, de fato, nós conseguimos entender que fé raciocinada, de fato, é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, nós nos constrange. Nós aprendemos. Precisamos lançar esse desafio do novo. A experiência do deserto é o novo para mim. Sempre é única. Cada dor que a gente passa, ela é única. A dor da perda de alguém que ama. A dor da separação afetiva. A dor de não construir alguma das coisas que a gente planejou. Os muitos lutos. Não só de pessoas amadas, mas de condições psicológicas pelos quais nós passamos, são únicos. Eles não se repetem, eles são experiências ricas. Então o deserto ele me provoca o novo quando eu quero me permanecer no velho. Portanto que fica o desafio. Se você só gosta de pizza 4 queijos de calabresa, como outro sabor, criatura. Você imagina se eu chegasse aqui querendo cuscuz na Suíça. Não ia ter. Tem? Quando for no intervalo vamos conversar. Mas é óbvio que quando eu venho para um lugar, eu procuro provar tudo que aquele lugar tem como característica daquele lugar. Porque é único. Sabe você conversar com uma pessoa num avião que você nunca mais vai ver na vida? Isso é impagável. Você está no aeroporto, pessoa estranhíssima, sei lá, começa a bater um papo. Vem histórias impressionantes. Sobretudo se eu sou psicólogo. Aí, meu amigo. 8 horas de terapia sobre o oceano. Entendeu? Claro, hoje em dia, diante do cansaço, eu digo que sou matemático. Ninguém conversa comigo. Faz o quê? Eu sou matemático. A pessoa faz, que interessante. E aí, abre a revista de bordo e não conversa mais comigo, porque afinal de contas, o que conversar com matemática? Deve existir alguma coisa. Eu não sei o que é. Talvez uma equação nova. Não sei, estou brincando, gente. Eu sei que é uma ciência belíssima, riquíssima e que toda a tecnologia que a gente tem é possível por causa da matemática, mas nessa encarnação, para mim, é impossível de compreender. Eu sou apenas um usuário do que os matemáticos produzem, que eu não consigo lembrar nem como é que faz uma raiz de 3, né? Então, o deserto
ele nos leva ao novo quando a gente quer insistir no velho. Essa é uma condição muito importante para a gente. Quando eu não quero me desafiar, a vida me desafia. Quando eu quero evitar, a vida me traz para ele. Agora, então por que eu não fazer isso de forma orientada? Por que eu não tomar a decisão? Porque a mudança ela vai acontecer com minha vontade ou contra a minha vontade. Quando ela acontece com minha vontade, eu programo o modus operandi dessa mudança. Eu programo a intensidade, a velocidade. Mas tem hora que se eu ficar insistindo em permanecer no estável, o deserto vai vir, apesar de eu não querer. Porque assim, às vezes você faz assim, eu queria tanto sair deste trabalho. Eu queria tanto sair deste casamento infeliz. Aí você enumera um monte de coisa, eu queria tanto me livrar de fulano. Aí você diz, isso é uma oração, gente. É uma oração, você está mandando para o universo que há um desejo. Esse desejo fica sendo repensado, redito, reconfigurado na sua mente. Só que você apenas diz, não se programa para aquilo. Aí depois de tanto dizer, o verbo se transforma em ação. Você programou, aquilo acontece. Quando acontece, não, eu não queria me separar dessa peste. Aí Deus faz hashtag, vamos combinar um negócio. Seja claro no que você está pedindo. Você me faz 15 anos que você me diz, eu quero me livrar desta peste. Finalmente eu te atendo. Porque eu fiquei no início com dúvida. Se era isso mesmo que você queria. Mas eu vi que era tão insistente que eu pensei, quer. Aí agora você está querendo ficar? Já perceberam isso? Porque na verdade aquela peste ainda é uma pessoa amada. Mas pela incompetência emocional dos dois de gerir a relação, aquele amor foi ficando soterrado por escombros cotidianos de mágoa, de ressentimento, de picuinha. Então antes de sair, por que primeiro não limpar a casa? Por que primeiro não tirar os destroços? Porque quando você tirar, está lá, o grande amor continua existindo. E essa é a grande mágoa. Porque ainda há amor. Um amor que eu não chamo mais de amor, mas que é amor. Ainda há aquelas pessoas que um dia se encontraram, que o coração bateu, acelerou, que quase pulou pela boca, ficou aqui na garganta, que as pernas tremeram. Continua lá. É preciso ser reconfigurado. Perder a barriga ajuda, né? É preciso... é preciso que você vá lá e vamos lá, meu amor, você ainda existe porque eu estou aqui, eu quero lhe amar. Na verdade, toda essa irritação é um pedido de volta a me amar de novo. Então, antes de sair, tenta voltar a amar de novo, porque ainda tem lá dentro amor. Quanto mais se reclama, no fundo, é porque se ama ainda. Quanto mais se moe, é porque está se pedindo, eu quero seu amor novamente. Eu quero aquele encontro, naquele dia, naquela escola, naquela casa da minha avó. Eu quero sentir aquilo de novo. É impossível? Não, gente, não é não. É incrível quando a gente quer resgatar. Começa tudo de novo. Mas maduro. É fantástico a experiência. Sem as cobranças de perfeição, estéticas. Não, você já comprou o pacote completo. Você já entendeu aquelas alturas do campeonato que não tem fantasia. A pessoa é aquela. Mas às vezes foi esse distanciamento, desinvestimento cotidiano. Do mesmo jeito que eu vou desinvestindo em quem está do meu lado, eu vou desinvestindo no meu relacionamento com Deus. Como Ele não desiste de mim, como Ele me ama, vez por outras, Ele vai me chamar para uma conversa tete a tete, face to face. Eu e papai. E eu preciso estar só. Porque é muito íntimo essa conversa. Observa o símbolo dessa conversa na Samaritana. Jesus vinha de uma caminhada a uma distância mais ou menos como daqui para Constância. É 30 minutos de carro daqui para Constância, né? É uma caminhada mais ou menos nessa distância que Jesus vinha a pé, naquela região da Judéia, certo? Ele ia chegando com os discípulos naquele lugar simbólico, o poço de Jacó, por todo o simbolismo que Jacó tinha como um dos pais, né, daquele povo. Uma sociedade seca, o poço é o centro de uma cidade, é o lugar onde se tira a água e se mantém a vida. E aí tem uma mulher lá. Do ponto de vista, assim, vamos dizer, do ponto de vista social, seria
é improvável que um homem chegasse perto daquela mulher. Porque ela tinha tudo para você não chegar perto dela. Vários sinais já estavam dados antes de você encontrar com aquela mulher. Que aquela mulher não tinha marido. Porque se ela tivesse marido, quem estava pegando a água não era ela, era ele. Que também ela não tinha pai, nem irmão. Porque se tivesse, quem estava pegando eram eles. E não ela sozinha, uma mulher sozinha numa sociedade altamente machista. Ela certamente também era pobre. Porque se ela fosse uma mulher rica, quem estava pegando era um servo dela e não ela. Ela também não era uma pessoa muito querida. Porque ela estava pegando água na hora que tinha pouca gente, com sal quente. Porque ela não queria ser vista. Então, essa leitura todinha é possível ser feita antes de chegar perto dela. Eu imagino que quando Jesus viu aquela mulher e que ele resolveu beber água, eu acho que os discípulos disseram, não, Jesus, tu vai queimar teu filme. Pelo amor, a gente já é muito mal falado na Judéia. Já é mal falado demais. Não vá, não. Aí Jesus fez, vamos comprar comida? Vamos comprar comida. Vamos comprar comida. Porque era uma conversa a sós. Obviamente que quando ele foi chegando perto daquela mulher, ela deve ter tido a reação comum de quem se via como ela se via. Como alguém infeliz, imerecedora de qualquer tipo de gesto de grandeza. Alguém que era sempre procurada para ser seduzida, sempre. Então, quando aquele homem foi se aproximando, obviamente pelos trajes e pela conformação do rosto de Jesus, ela percebeu que ele era um judeu. Ele era samaritano, ela sabia do preconceito. Então, eu acho que, interpretação segundo Rossano, gente, dá desconto se tiver coisa estranha aqui, tá? Eu acho que quando ela viu ele, ela deve ter ficado assim, o que é que ele está vindo fazer aqui? Ele é judeu, é homem, eu sou mulher, sou samaritana, isso não vai dar certo. Então, ele foi chegando e pediu, dá-me de beber. Ela, como é que você, um judeu, pede a mim, que sou uma samaritana? Era como se fosse um Brahman e um Dalit. Como é que você vai pedir para mim? Aí, ele diz aquela frase, se você soubesse quem te pede, era você que me pediria, porque eu te daria uma água que você jamais voltaria a ter sede. Obviamente que no primeiro momento ela pensou materialmente nisso. Que coisa massa! Uma água que mata a sede para sempre. Eu nunca mais vou voltar para esse poço. Eu quero. Era. Porque ela ia para o poço, era humilhante para ela, era cansativa. Ela ia de meio-dia porque não tinha ninguém para olhar para ela com cara de preconceito, com nojo, sua rapariga, coisas que as pessoas chamavam na época, sua prostituta. Não pense que era diferente não, gente. A gente fica assim, gloura na pérola, mas ela era chamada de tudo que é de ruim para descrever uma mulher. Então imagina o constrangimento dela de ir para o poço. Então quando ele disse que ela não ia mais para o poço, ela fez, eu quero. Ela não sabia que não era aquela água. Obviamente, quando ela olhou para ele, depois de ter passado o estranhamento, como é que um judeu me procura? Aí ela olhou a outra coisa. Ela procurou nele o olhar clássico. O primeiro seria de discriminação. Você não é ninguém, não é? Então, o segundo olhar, quando não é discriminação e estou procurando uma mulher, o que é que eu quero? Desejá-la. Então, quando ela não encontrou o olhar de discriminação, ela procurou o segundo olhar que ela já conhecia, de desejo. É mais um homem que quer me usar. Mas quando ela olhou para ele, ela não viu nenhum nem outro. E aí é estranho, porque o paradigma dela foi quebrado. Nem eu estou sendo rejeitada, nem eu estou sendo desejada. E que olhar é esse? Gente, você já imaginou o que seria olhar para Jesus? Não, porque quando a gente está assim, vamos fazer uma prece e lembrar do Cristo, cara, tem muita vontade de chorar. Você imagina você olhar ele mesmo assim, sentir a vibração. Semana passada eu estava com o Haroldo em Uberaba, foi 107 anos de Chico Xavier. A gente estava no Centro Espírita da Prece, na mesinha que ele psicografou os livros. Eu cheguei lá e fiz, ai meu Deus. Eu senti na vibração do cara, imagina ver Jesus. Então quando essa mulher viu Jesus, e que ela olhou no olhar dele, nem havia condenação, nem desejo, e certamente tem o que todos os que encontram ele na narrativa do Evangelho têm, um acolhimento único. Ela fez assim, não, quem és tu? Aí caiu a ficha quando ele disse que ia dar para ela uma água que ela jamais teria sede. Ela entendeu que ele era o Messias. Imagina, ela surtou, gente. Ela disse assim, eu tenho que sair daqui para contar isso a todo mundo.
Como o Messias buscou a mim, a samaritana. Quando ele disse assim, cadê o teu marido? Quando ele perguntou isso, ele já sabia a resposta. Ele não perguntou para constrangê-la. Ela, no primeiro momento, ela não foi sincera. O que é que ela fez? Eu não tenho marido. Aí ele disse o quê? Eu bem sei que é verdade, porque tivestes 4 e o que tu tens agora não te pertence. Ele disse isso para constranger ela. Provavelmente ela pensou, ele vai me acusar. E quando ele disse isso, continuou vendo o olhar de amor. Imagina, ela ficou sem entender. Gente, qualquer um de nós ficaria sem entender. Quando ele disse isso, ele estava querendo dizer assim, eu conheço você intimamente. Eu conheço todas as suas sombras, mas olha para mim. Olha o amor. Cara, você fica assim. É um negócio tão radical, é uma coisa tão incompreensível para a gente, esse amor de Deus, revelado na figura do Cristo, que por mais que a gente tente explicar a cena, a gente não consegue. Porque ela estava sendo assim, desnuda, sem ser humilhada. A alma dela estava sendo exposta, sem ela se sentir acusada. Você imagina aqui, se eu disser assim, gente, não sei se vocês sabem, mas Goreto comprou um equipamento, e esse teleprompter, ele agora tem a capacidade, esse data show agora, ele tem a capacidade de projetar tudo que vocês fizeram aqui. Quem usaria o capacete? Eu não usaria. Não usaria. Certo? Porque já basta eu saber. Vocês não têm que saber também. Né? Já basta eu saber que eu fiz. Então, imagina, ele simplesmente, ele escaneou a mulher, cara. Assim, ó. E a mulher se viu como nem ela se via. Mas ao mesmo tempo se enxergou completamente amada. No deserto, é assim que acontece. Totalmente desprovido de tudo. Acabado. E Deus lá, amo você. Vamos começar de novo? Vamos voltar? Por enquanto está doendo, eu vou te pegar nos braços. Deixa eu te pegar nos braços. Acredita que eu amo você. Acredita que você merece isso. Acredita que você merece esse cuidado. Se permite ser amado, nem que seja por mim. Se você se decepcionou com todos, inclusive com você, comigo não vai ser assim. Porque eu conheço tudo em você e te amo do mesmo jeito. Não há nada do que você faça que vai fazer com que eu ame você menos. É incompreensível. É assim que funciona. Eu lembro que uma vez eu estava em casa fazendo o evangelho. Vocês já fizeram o evangelho naquele dia que deu tudo errado? Sabe aquele dia que você faz tudo errado, mas tudo errado? E é o dia do evangelho, você faz, não acredito não, logo hoje. Com que cara que eu vou abrir o evangelho hoje? Aí eu botei na minha cabeça, eu vou esquecer. Estou sem condição psicológica de fazer o evangelho. Mas aí o telefone toca 1 hora antes para me lembrar. Meu evangelho é 10h30 da noite das segundas-feiras. Porque é um horário que ninguém liga para mim finalmente. E aí, 9h30, tocou o celular. Igual a Mônica lá no avião. Ó, Sandro, cheguei. Tocou o celular. E aí eu disse, eita, eu vou ter que fazer o evangelho. Aí eu fiz o evangelho, meio sem sal, sabe assim, você vai assim meio... Assim, tipo, eu vou fazer, mas... Deus lá tá preocupado que danado tá acontecendo comigo aqui em Campina Grande. Tanta cor nesse mundo, é Estado Islâmico. É a Síria, é Alepo. Tem muito problema para ele resolver. Tô eu aqui. Difícil. Enfim, você abre, geralmente a mensagem é... Só falta a legenda, né? Porque assim... Tipo, estamos aqui. Amando do mesmo jeito, lá. Pão nosso, que lá em casa carinhosamente eu e minha esposa chamamos de pau nosso. É só paulada, né? Estamos lá, mensagem e tal. No final da noite, eu vou pedir uma pizza. Tô lá eu. Vocês sabem que todo smartphone, como todo tablet, todo computador tem um endereço IP. O endereço IP é uma identidade do equipamento eletrônico. É como se fosse o número da sua identidade. São únicos. Cada equipamento tem um único endereço. Ao mesmo tempo, quando você está na zona Wi-Fi da sua casa,
o seu celular está sendo captado pelo sistema de GPS. Não é isso? Que é um sistema de localização global por localização. Então eu apertei lá no Google, aí fiz, eu queria comer uma pizza da marca tal. Aí a resposta: na sua cidade tem 3 pizzarias da marca tal. A mais próxima da sua casa fica a tantos quilômetros e o telefone é este. Quer que eu ligue agora? Quando eu terminei de olhar aquilo ali, eu fiz, meu Deus, se o Google sabe onde eu estou, Deus também sabe. É óbvio. É óbvio que Deus sabe que eu estou aqui. É óbvio que Ele me escuta. É óbvio que Ele entende minhas angústias. É óbvio que Ele sabe quem sou eu. É óbvio. É óbvio que Davi, sem GPS, sem smartphone, chegou à mesma conclusão. Claro, Davi, muito mais evoluído do que Rossandro, num dos seus muitos salmos, dos 150 salmos, 105 é de Davi, ou seja, salmos eram músicas cantadas no templo. Davi estava na Billboard da época. Ele estava no top 10 das mais tocadas de Jerusalém. Porque dos 150, ele fez 105 e ele fez esse. Esse ele fez assim, do encantamento dele. Imagina, eu estava lá e quando eu vi que o Google sabia quem eu era, onde eu estava, e que eu ia pedir a pizza tal. Assim, Deus sabe muito mais que o Google. Aí Davi chegou, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me conheces. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo que faltem em mim palavras, tu conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão alta que eu não alcanço. Imagina o encantamento daquele homem. Como Deus me conhece. Como Deus... Sondar, gente, é muito mais do que perceber. Sondar é ir profundamente em você. O que Jesus fez na samaritana foi que ele sondou ela. E depois dela ser sondada num nível que nem ela sabia, ela foi amada. Não com desejo, mas com amor pleno, não condenatório, de acolhimento. No deserto, Deus nos leva para que a gente seja sondado. Porque sem as máscaras cotidianas, a gente vem à tona com todas as nossas fragilidades, todas as nossas sombras, todas as questões que estão dentro de nós. Isso é uma coisa fantástica. Esse ambiente hostil, ele nos chama também para um embate, para um combate. O mesmo combate simbólico que Jesus trava, o mesmo combate que os judeus travam depois de passar pelo cativeiro do Egito, passar 40 anos no deserto, também travam todo aquele combate até chegar, 40 anos depois, à Terra Prometida. Certamente que, mais uma vez, estamos aí diante de um simbolismo. Porque a distância entre a Terra Prometida e o Egito é mais ou menos a mesma distância de onde nós estamos para, por exemplo, Viena. E você imaginar que você passaria 40 anos para chegar em Viena, mesmo andando, é de se imaginar que o pessoal ia ficar rodando, né? Mas é um símbolo, 40 dias, 40 anos. É aquela matemática, cabala judaica, que não é momento aqui para a gente entrar mais profundo nessa interpretação. Mas são símbolos desse estar perdido para se achar. Eu tenho que me perder da velha criatura para encontrar a nova, senão eu vou ficar sempre reeditando velhas posturas. A própria encarnação é uma possibilidade de reconfigurar a vida. É um restart. Você travou o programa, o que é que faz? Reinicializa. Para que você instale novamente os aplicativos melhor, faça upgrades, corrija os bugs. É assim que a encarnação processa na vida da gente. A gente vai reinstalando sistemas morais, a gente vai reconfigurando a escala de valores para que a gente possa finalmente usar o aplicativo de uma forma mais plena do que a gente tem usado até então. São oportunidades que Deus nos dá de começar de novo. Mas eu preciso desencarnar para passar por isso? Então, eu não preciso desencarnar para começar de novo. Tem gente que só na próxima. Né? A gente percebe assim que... Mas é interessante que a gente não adie. Que agora,
desde já eu construo em mim a capacidade de recomeçar. Muito bem, eu queria terminar fazendo uma análise de uma música, né, que eu faço mais bem acabada no livro, porque essa música fala muito dessa experiência do deserto. Em 1970, Roberto Carlos pediu Gilberto Gil para compor uma música. Gilberto Gil compôs, mas Roberto Carlos não gostou muito da música. Não que a música não fosse bonita, mas provavelmente porque a música não era muito o estilo que Roberto Carlos canta até hoje, que é um estilo mais romântico. Como Roberto Carlos não quis gravar, o próprio Gilberto Gil resolveu gravar a música, que começa assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Vamos observar o que ele descreve nessa poesia sobre essa experiência desértica de estar face a face com Deus, de estar junto com Ele. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Não dá para você falar em companhia. É filho e pai. Sabe quando sua mãe lhe chama no cantinho, agora somos só nós dois? Eu tenho que apagar a luz e eu tenho que calar a voz. Não é hora mais de reclamar, de pedir, de se queixar, de questionar. É hora de ouvir a voz de Deus. Eu tenho que encontrar a paz e folgar os nós da gravata, como símbolo da personagem que nós temos. Juiz, psicólogo, médico, professor, dona de casa, trabalhador, camponês, são rótulos temporários. Aqui é só pai e filho. Nada do que você tem como máscara lá fora, nessa relação aqui, vai servir. Você não vai impressionar Deus. Dá para entender isso, né? Difícil impressionar o cara. Então, você vai folgar os nós das gravatas. E você vai perder os desejos e os receios. Não é hora mais nem para temer, nem hora mais para pedir. Oh, é só o silêncio. O silêncio. Eu tenho que esquecer a data. Eu tenho que perder a conta. Eu tenho que ter as mãos vazias e a alma e o corpo nus. A condição daquela criança esperando o pai, que somente ali terá sentido, porque estará totalmente protegido. Então as máscaras, cala as máscaras, os silêncios, os desejos, a reclamação, aquela coisa compulsiva, a minha dor é maior do que a do outro, só eu sofro nesse mundo. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Se eu não posso mais reclamar, eu tenho que chegar lá aceitando qualquer que seja a condição na qual eu me encontre, porque ela é e sempre será temporária. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Todas aquelas quimeras, aquelas fantasias, são plenas fantasias. Fica lá, porque isso tudo pode ser o grande motivo da dor, dessas fantasias infantis não realizadas. Eu tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Em tudo dai graça. Graça antecipada. Graça por fé. Graça por saber que aqui é amor ainda não percebido ou não compreendido. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Eu tenho que subir nos céus sem corda para segurar. Essa é a plena expressão da fé. Meu avô adorava recitar para mim uma poesia de Khalil Gibran, poeta libanês, que dizia assim, ele sempre me recitava essa poesia, especificamente Khalil Gibran: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Então eu preciso subir aos céus sem ter cordas para segurar. Para falar com Deus não tem que ser racional, gente. Não tem que ter uma escadinha. Sabe? Sabe aquela experiência? Vocês já fizeram aquela dinâmica de grupo que você se joga para alguém segurar? Né? Você primeiro vai assim, né? Você vai meio com medo de que de vez em quando alguém lhe solta também, você pá! Deus não vai fazer isso. Não vai largar a gente no pulo. Vai pegar a gente no ar. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dar as costas e caminhar decidido por uma estrada, que ao final vai dar em nada do que eu esperava encontrar.
Porque quando eu vou deixar finalmente Deus agir na minha vida, não vai ser como eu quero. Não vai ser segundo a minha forma de entender o que é melhor para mim, mas segundo o entendimento de alguém que sabe mais que eu. O que acontece quando a gente encontra um professor que ensina há 50 anos tal disciplina? Fulano, ele é professor de psicologia clínica há 50 anos. Ele foi discípulo de Lacan na França. Aí você vai dizer, meu Deus, que experiência, vale a pena ouvir esse homem. Não vale a pena? 50 anos de experiência dando aula, deve ter alguma coisa para dizer. Deus tem quantos anos, gente? Eu acho que alguém que tem 50 anos de experiência numa aula, ele tem algo a me dizer? E Deus, que nem tá para datar. E ele não ensina uma disciplina. Ele criou todas as disciplinas, inclusive a mim. Então, nada do que eu esperava encontrar, aquelas ilusões, aquelas fantasias que eu achava que faria sentido, vai acontecer. Mas lá, finalmente eu me entrego, numa experiência rica. Só que a nossa relação com Deus, ela tem que ser mais intensa, mais disciplinada e com mais fé. Porque, geralmente, quando finalmente, depois de muita dor, a gente resolve entregar para Ele, a gente faz igual a Whoopi Goldberg no filme Ghost. Quando lá na Quinta Avenida ela encontra uma freira, pega aquele cheque de 4 milhões de dólares, motivo de toda aquela desgraça, entrega para a freira, lamentando porque ela queria o dinheiro. E quando ela entrega, a freira segura, aí ela puxa de novo, a freira puxa de volta, ela puxa de novo, até que o espírito vai, larga, ela larga. Então a gente entrega, mas fica assim, não, mas deixa eu tentar de novo. Deus é cavalheiro. Extremamente educado e cavalheiro. Enquanto você quiser tentar, Ele devolve a bola para você. Vai lá, meu filho. Tente de novo, fica tranquilo. Tem a eternidade para esperar que um dia você decida me entregar um pouco a sua vida. Portanto, de certo, é essa experiência, em que finalmente, desprovido de tudo, só nos resta um Pai que nos ama infinitamente e que nos aguarda caídos, desvalidos, desesperançosos, que nos ama, que nos sonda, que nos ama como nós somos, não como nós gostaríamos de ser, que nos ama já agora, que sabe do nosso potencial, que enxerga não o que a gente está vendo agora, mas tudo que a gente vai ser, para finalmente nós nos erguermos para um novo momento da nossa vida. Que nós possamos nos permitir estar nesse lugar para finalmente a gente encontrar esse Pai de amor. Porque às vezes é necessário toda essa dor, todo esse, aspas, abandono, para finalmente a gente falar com Deus. Você ouviu a palestra O Tempo do Autoencontro e Auto-Perdão, com Rossandro Klingey, da Paraíba, realizada em 9 de abril de 2017, em Winterthur, na Suíça, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec.